Hoje vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Oi, gente. Então é o seguinte, vamos falar então primeiro sobre o conjunto dos números naturais. Você já deve ter ouvido falar do conjunto dos números naturais. Fazem parte deste conjunto o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente, infinitamente. O conjunto dos números naturais surgiu da necessidade do homem de contar, ok? E o conjunto dos números inteiros? Situações onde aparece o conjunto dos números inteiros, por exemplo, a temperatura em um determinado país onde ela esteja abaixo de zero. Normalmente as temperaturas abaixo de zero são representadas por números negativos. Outra situação onde você pode aparecer isso são, por exemplo, num determinado edifício onde o subsolo é anotado nos elevadores com os números negativos, onde o térreo é o zero e abaixo do zero então tem o subsolo, a parte negativa, ok? Uma outra situação também que pode aparecer, por exemplo, você tem uma quantia determinada no banco, por exemplo, R$1.000 no banco, e fez uma compra de R$1.100. Logicamente, você vai ficar devendo ao banco R$100. Nesse caso também, é natural que se represente essa dívida com um número negativo. Por exemplo, nesse caso, menos R$100. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês a reta numérica dos números inteiros. Então, gente, aqui tá, a gente vai marcar agora aqui na reta numérica os números inteiros. Eu fiz uma representação aqui simplificada, onde eu marquei o zero, ok? E agora a gente vai marcar os outros números. Você já sabe que do zero para a direita, nós marcamos os números positivos, seria o conjunto dos números naturais, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A setinha aqui indica que é uma sequência infinita. Da mesma forma, a gente vai anotar os números negativos agora. Então, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5, também infinito aqui para a esquerda, ok? É uma sequência infinita. Então aqui está representado de forma simplificada o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Z que vem da palavra alemã Zahl. Não sei se é essa pronúncia correta, mas vem dessa palavra alemã. Então vamos representar aqui esse conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Então ele vem do infinito, né? Então menos 5, do jeito que a gente mostrou aqui na reta, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Ok? Reparem vocês que o zero ele serve como o divisor aqui dos números, vamos dizer assim, né? De um lado ficam os positivos, os inteiros positivos, e do outro lado ficam os inteiros negativos. Então ele serviria como um eixo de simetria para essa distribuição. E os números que apresentam a mesma distância para o zero são considerados, então, números opostos. Então, por exemplo, o menos 1 e o 1 são números opostos. Da mesma forma que o menos 2 e o 2, o menos 3 e o 3, o menos 4 e o 4 e assim sucessivamente. Ok? Então aqueles números que apresentam a mesma distância para o zero são chamados de números opostos. Ok? Também temos aqui os números que a gente chama de números módulo de um número. O módulo de um número, ele é representado dessa forma, gente. São duas barrinhas. Então, por exemplo, o módulo de menos 5 é igual a 5. Porque o módulo, ele é a distância do número, é considerado a distância do número até o zero. Então, a distância do número menos 5 até o zero é 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de menos 5 é 5. Então, e a representação, repetindo, são essas duas barrinhas aqui. É módulo
de menos 5 é 5. Agora, por exemplo, e o módulo de 5? O módulo de 5 também é 5, porque a distância do número 5 até o zero também é 5, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de 5 também é 5. Dessa forma, tanto um número negativo quanto um número positivo terá sempre o valor do módulo e sempre positivo. Ok? Então, o módulo de um número é a distância desse número até o zero. Números opostos são números que apresentam a mesma distância em relação ao zero. Ok? Então, gente, podemos representar aqui também, falar também, aproveitando a reta numérica, sobre o antecessor e o sucessor de um número. Por exemplo, o sucessor de 0 é 1, de 1 é 2, de 2 é 3. Isso você já deve ter estudado, né? O sucessor, então, é o número inteiro imediatamente à direita do número dado. E o antecessor é o número que está à esquerda, imediatamente à esquerda do número dado. Então, por exemplo, o antecessor de 0 é menos 1, o antecessor de menos 1 é menos 2, o antecessor de menos 2 é menos 3. Assim como o sucessor de menos 5, por exemplo, é o menos 4, ok? E o sucessor de menos 4 é o menos 3, tá? Porque está à direita, ok? A gente precisa prestar atenção, principalmente com os números negativos, ok? Então, por exemplo, o sucessor de menos 99 é menos 98. E o antecessor de menos 99 é menos 100, ok? E aproveitando também, a gente pode fazer as comparações entre esses números. Nós sabemos, por exemplo, que o 0 é menor que 1, que o 2 é menor que 5, ok? Mas e com relação aos números negativos? Com relação a os números negativos, o 0 é maior que qualquer número negativo, ok? Ele é maior que qualquer número negativo. Portanto, qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. E aí, vamos agora comparar, então, os números negativos. É bem fácil. O menos 1, por exemplo, é maior que menos 2. O menos 1, então, também é maior que menos 3. O menos 1 é maior que menos 100. Então, reparem, o menos 1 ele é maior que qualquer número que está à esquerda dele, ok? E aí a gente pode concluir que quanto mais próximo do zero está o número negativo, maior ele será. Então, por exemplo, o menos 5, ele é maior que menos 10, ok? E aí a gente pode fazer essa comparação, beleza? Então, gente, gostou do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Até a próxima!